Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de um conteúdo novo. Nossa, eu tô parecendo aqueles youtubers. Né, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar. Bom, eu vou falar sobre um conteúdo novo aí, né? Relações trigonométricas conhecidas. Aqui nós temos 4 relações, tirando esta, a tangente que vocês viram em aula. Tem essa aqui, tá? Eu coloquei a abreviação das relações. Aqui a gente lê cotangente de x. Aqui a gente lê secante de x. E aqui a gente lê cossecante de x. A tangente de x, ela é definida por esta fração: seno de x dividido por cosseno de x. Quando você faz o ciclo trigonométrico, tem os dois eixos. O eixo vertical é o do seno, o eixo horizontal é o do cosseno. A tangente, ela é uma reta que encosta na circunferência, ou seja, no ciclo. Se você fizer o cateto oposto sobre o cateto adjacente, você vai ter o seno dividido pelo cosseno. Mas isso eu vou tentar explicar com um pouco mais de cautela, um pouco mais de calma, se algum dia as aulas voltarem, tá? Essas relações, elas existem algumas restrições, tá? Por exemplo, a tangente, ela só será válida se esse x, que é um número, né, um número qualquer, ele for diferente de π sobre 2, menos k, que vai ser um número inteiro, vezes π. Esse π, você não vai ficar fazendo substituição lá por 3,14, não tem nada a ver. É o π que a gente trabalha com o ciclo trigonométrico lá referente a 180 graus, certo? Bom, tudo isso daqui é uma definição, tá? Então, quem tiver um pouquinho de curiosidade, dê uma pesquisada aí na internet, assistem alguns canais e eles com certeza poderão explicar melhor essas definições para vocês, tá? Mas, na minha orientação, na minha opinião, acho que vocês não devem se preocupar com definição, tá bom? Aqui nós temos a cotangente, que é cosseno sobre seno. Observe aqui, ó, cosseno sobre seno. A tangente é seno sobre cosseno, ou seja, a cotangente é o inverso da tangente, tá? As frações aqui, ó, elas estão invertidas. A secante é o inverso do cosseno, né? Então, fica 1 sobre cosseno. E a cossecante é o inverso do seno, é 1 sobre seno. Essas 4 relações conhecidas, né? Existem outras, por isso que eu coloquei relações trigonométricas conhecidas. Vocês precisam tentar dar uma memorizada, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui. Um exemplo, ó, eu dei o seno de x valendo 1 sobre 2, o cosseno de x valendo raiz quadrada de 3 sobre 2, e eu quero determinar a tangente. E tem uma restrição aqui, ó. Tá dizendo que o meu resultado ele vai ser um número que precisa ser maior do que 0 e menor do que π sobre 2. Bom, o que significa isso? Vou explicar no final. Bom, então vamos lá. Para calcular a tangente, você vai vir aqui, ó. Tangente é seno sobre cosseno, certo? Então, tu vai lá. Tangente de x igual seno de x dividido cosseno de x. Aí você faz a substituição. Seno de x é meio,
dividido cosseno de x, raiz quadrada de 3 sobre 2. Quem já tem facilidade, simplifica o 2 com 2 aqui e vai dar 1/3, tá? Mas como eu estou explicando, então vou fazer passo a passo. Divisão de fração. Você mantém o numerador, que é 1 sobre 2, e multiplica pelo inverso da fração de baixo, que é o denominador. Então, o inverso de raiz quadrada de 3 sobre 2 fica 2 sobre raiz quadrada de 3. Aqui eu tenho uma multiplicação, então eu posso simplificar o 2, fica 1 sobre raiz quadrada de 3. Bom, em matemática, quando nós temos uma raiz irracional no denominador, nós fazemos a racionalização desse denominador. Então, fazendo a racionalização desse denominador, eu vou multiplicar essa fração por uma outra fração, cujo numerador e denominador será o denominador da fração dada. Então, vai ficar assim. 1 vezes raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3, você vai simplificar as raízes, ou se você quiser pensar 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9, 3. Então, minha resposta é essa daqui, certo? A tangente de x vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. Entendi um pouquinho isso aqui, ó. Vou fazer um esboço aqui. Pensando no ciclo trigonométrico, aqui você tem cosseno, aqui você tem seno. Eu não falei ainda da função tangente, tá? Mas a tangente ela vai ser uma reta, tá? A tangente é uma reta assim, que ela fica mexendo em torno da circunferência. Então, esse valor aqui, ó, esse número encontrado, quem é? Raiz quadrada de 3 sobre 3. Se vocês observarem, esse número nós temos lá naquela tabela do seno, cosseno e tangente, né? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esse número é esse cara. Então, esse cara aqui, ó, ele é o x. Ele é maior do que zero. Zero está aqui, certo? Π sobre 2 está aqui em cima. Ou seja, é um número que está nessa parte, tá? Mas conforme for passando o tempo, vocês vão se habituar tanto com essa restrição e principalmente com essas restrições aqui. Tudo bem? Então, vou deixar uns exercícios para vocês fazerem aí, para dar uma treinadinha. Valeu?